Seja bem-vindo a Conversas Cristãs. Neste espaço nós olhamos para as notícias e procuramos pensar nelas do ponto de vista cristão, com algum cuidado, como pessoas que seguem a palavra de Deus como orientação para as nossas vidas. Certamente, ultimamente nós temos ouvido e vamos continuar a ouvir de forma muito intensa a respeito da vacina, especificamente a vacina para o SARS-CoV-2, o Covid-19. Os russos informaram que foram os primeiros a registar uma patente para esta vacina. Está informado pela Rússia que a partir de janeiro, do dia 1 de janeiro, a vacina vai estar disponível para vacinação universal. Os russos, inclusive, nos dizem que já há muitos outros países que compraram a sua vacina porque estão interessados nela. Também temos informações de, dentro das 149 experiências que estão a ser feitas para o desenvolvimento da vacina, algumas já estão em fase 3 e, portanto, naquela fase final de inoculação de uma grande quantidade de população. É o que está a acontecer, por exemplo, com a vacina chinesa, tanto na China como, por exemplo, no Brasil. Também a vacina que tem sido desenvolvida pelos ingleses a partir de Oxford. Temos informação de que a Austrália já comprou uma grande quantidade, muitos milhões desta vacina, e também temos a informação de que a União Europeia o fez, e a informação a respeito do nosso país nos diz que Portugal deverá receber cerca de 7 milhões de vacinas desenvolvidas pelo laboratório AstraZeneca, a partir deste trabalho científico que tem sido feito pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. A pergunta que tem sido feita de forma sistemática e que tem sido colocada por muita gente, eu como profissional de saúde tenho ouvido quase que diariamente e insistentemente no consultório, é: vacina, fazer ou não fazer? Esta vacina, fazer ou não fazer? Temos segurança ou não? Nos últimos anos tem surgido uma campanha contra vacinas. Houve um estudo que eventualmente mostrava que poderia haver alguma ligação entre a vacinação e o autismo. Na verdade, os estudos depois foram feitos de forma mais rigorosa e verificou-se que tinha havido alguma coincidência e não se pode realmente atribuir a vacinação ao autismo. Há efeitos secundários das vacinas? Sim. Todos os tratamentos médicos têm algum efeito secundário. No entretanto, nós precisamos pesar aqui os custos, os benefícios, as vantagens e as desvantagens. Vacinação é algo que nós podemos dizer que já tem uma história muito longa. Os chineses estiveram na linha da frente disto, porque através da variolação, ou seja, a utilização da infecção, que era a varíola, usando o próprio pus da varíola para, de alguma forma, sensibilizar outras pessoas para que depois não ficassem doentes. Isso é feito desde a Idade Média na China, muito antes de ter chegado à Europa. Já os chineses o faziam. Inclusive o faziam através de uma forma de pó que eles tinham desenvolvido a partir do pus da varíola e para insuflação, não é? Nas narinas, e isso desenvolvia a imunidade das pessoas, o que era uma tecnologia bastante avançada. A partir de 1796, na Europa, no caso mais específico no Reino Unido, Edward Jenner, ele utilizou o pus da varíola para sensibilizar inicialmente um menino de 8 anos, e a partir daí foi-se desenvolver então uma vacina para a varíola, que era um problema de saúde bastante grave naquele tempo. A segunda geração surge por volta de 100 anos depois, em 1880, nós já temos uma segunda geração de vacinas desenvolvidas por Louis Pasteur, no caso para a cólera e o antrax, e a partir daí nós temos então uma explosão, podemos dizer assim, da utilização de vacinas e da sua eficácia. A diferença que as vacinas têm feito na humanidade é significativa. Lembramos, por exemplo, que a febre amarela é uma virose que provoca uma febre hemorrágica, por exemplo, como o ébola. A febre amarela é mais ou menos do mesmo género. Várias febres hemorrágicas que nós conhecemos. Ora, a febre amarela tem uma vacina hoje que dá proteção absoluta e universal. Com apenas uma injeção hoje em dia, pensa-se que apenas uma chega, a pessoa fica protegida de não vir a falecer. A febre amarela matou muita gente, milhares, milhões de pessoas, e deixou muita gente em situação de saúde bastante degradada. A mesma coisa, a poliomielite matava muitas crianças e deixava muitas outras paralíticas sem poderem ter a sua vida normal. E hoje é um problema que está resolvido. Só para termos uma ideia, os Estados Unidos, por exemplo, tinha em média cerca de 760 mil casos de sarampo por ano. Isto são estatísticas século XX, já na década de 40, década de 50. Hoje, nos Estados Unidos, o número de sarampos por ano está em menos de 100 e a maioria destes são verificados em pessoas que vieram de fora.
Algumas patologias, como por exemplo a poliomielite, foram declaradas extintas em 1990. A varíola foi declarada extinta na década de 60. E isto tem sido um avanço significativo da medicina. Há vários tipos de vacina. Por exemplo, a vacina inativada, em que o micro-organismo foi inativado por algum fator químico, permite o desenvolvimento de imunidade. É o caso da vacina da poliomielite, da hepatite A, da raiva. Por vezes pode ser que o micro-organismo foi simplesmente atenuado. É o caso da vacina da febre amarela. E o indivíduo desenvolve então alguma sintomatologia, febre, algumas dores no corpo, mas fica devidamente guardado. Por vezes, a vacina pode ser desenvolvida a partir de um composto toxoide, uma parte apenas do vírus que pode ativar a imunidade do indivíduo, é o que acontece, como por exemplo, com a vacina do tétano, da difteria. Uma subunidade do vírus pode ser utilizada, como no caso da hepatite B. No caso do Covid, nós estamos diante de uma tecnologia nova. As vacinas para o Covid, na sua maioria, são vacinas chamadas RNA mensageiro. Esta tecnologia vem a ser estudada desde a década de 90. É uma tecnologia revolucionária e que promete coisas grandes na área da medicina, não somente em termos de vacinação e de proteção contra infecções, mas mesmo de outras coisas fantásticas. As experiências desde a década de 90, não com o Covid, mas com este tipo de vacina, permitem ter expectativas muito altas, porque será uma vacina em que poderá ser feita a produção em massa, muito rapidamente. É uma vacina mais fácil de guardar e cuja eficácia em termos de ação ultrapassa vários passos das vacinas tradicionais. As vacinas tradicionais muitas vezes precisam de entrar no núcleo da célula, ser identificada pela célula do indivíduo, desenvolver a partir daí mensagem para a produção de algumas proteínas. Esta vacina do RNA mensageiro, ela avança vários passos e já oferece ao organismo a informação direta para a formação da proteína que vai fazer a proteção do organismo contra o micro-organismo, neste caso deste vírus. Então, porquê é que ainda há tanta dúvida a respeito desta vacina da Covid? Bem, há dúvida porque não houve tempo suficiente para responder a várias questões. Nós sabemos, através dos estudos, publicações, por exemplo, no Lancet, uma das principais revistas de medicina a nível mundial, de que as vacinas que têm sido testadas, como por exemplo a de Oxford, desenvolvem imunidade. Ou seja, depois de levar esta vacina, a maior parte das pessoas, a esmagadora maioria dos indivíduos que fizeram a vacina, desenvolveram anticorpos para o vírus. Isto é muito positivo. Efeitos secundários foram poucos. A pergunta que continua no ar é: mas estes anticorpos conferem imunidade para o vírus propriamente dito? Isso nós ainda não sabemos. Uma dose só é suficiente? Nós também ainda não sabemos. Os estudos fizeram poucas tentativas de inoculação de uma segunda dose, com um aumento ainda mais significativo da imunidade, mas ainda não está definido se nós vamos precisar de mais do que uma vacina, mais do que uma dose desta vacina. Por exemplo, a hepatite B precisa de 3 doses. Na Covid vai ser preciso mais ou não? Nós ainda não sabemos. Quanto tempo esta vacina vai dar de proteção? Por exemplo, a vacina da cólera ou da febre tifoide hoje em dia dá a proteção de 6 meses até 1 ano. Quanto tempo vamos precisar de fazer vacinas de Covid? Todos os anos? 6 em 6 meses? A dose vai ser vitalícia? Nós ainda não sabemos. Os efeitos secundários para as pessoas ao fim de 6 meses, ao fim de 1 ano. Há uma informação correndo na internet dizendo que esta vacina da Covid vai entrar no nosso DNA e vai fazer parte do nosso genoma a partir do momento em que nós a tomamos. Bem, aquilo que temos de informação sobre a tecnologia RNA mensageiro não diz isto. Esta vacina, segundo as informações que nós temos, ela não entra no nosso genoma, não vai fazer parte do nosso DNA. Ainda são muitas as perguntas que estão no ar. E nós, como cristãos, como vamos nos posicionar? Bem, nós não somos contrários ao desenvolvimento da ciência. E a palavra de Deus não nos diz isto. Diz-nos que Deus nos fez como seres racionais, que nós devemos usar a nossa capacidade e a nossa inteligência, mas devemos sim avaliar todas as coisas e reter o bem. O que nós devemos fazer é procurar estar informados, ouvir pessoas que nos transmitam segurança, para perceber se realmente temos condições ou não de fazer. Reconhecemos que as nossas autoridades têm uma responsabilidade máxima. Reconhecemos que existem grandes lobbies farmacêuticos que estão por trás de tudo isto. Diante de todas estas questões, eu creio que o crente deve se informar e deve orar. No seu coração ele deve sentir paz
em relação àquilo que vai fazer. E então não ir contra a paz que possa sentir do Senhor no seu coração. Devidamente informado, com pessoas que tenham capacidade para nos dar os dados necessários e sentindo paz no nosso coração em relação à oração, nós deveremos tomar as nossas decisões em relação a isto. Nossa oração é que o Senhor dê sabedoria àqueles que estão a trabalhar e que aquilo que venha possa de facto ser algo que ajude a humanidade a virar a página desta pandemia para que nós possamos usar a sabedoria que Deus nos deu para beneficiar e abençoar a humanidade.